País se faz com homens e livros. A clássica frase de Monteiro Lobato poderia se perder em meio à pandemia, mas a resiliência do nosso povo permite que, mesmo em um tempo tão difícil, a gente encontre na leitura uma válvula de escape e um caminho para ressignificar. Se a Covid dizimou mais de 400 mil vidas no Brasil, não conseguiu desanimar quem respira cultura. Nossos convidados para o Papo de Juventude de hoje Gessé, e você, quando começou essa sua paixão pelos livros? Quando você decidiu entrar nesse mundo da literatura? Conta um pouquinho pra gente da sua história, né, até chegar na Biblioteca Marginal. Eu, diferente do Rodrigo, eu não tive essa paixão pelos livros na infância, na adolescência. Eu só comecei a gostar de livros depois dos 24 anos, mais ou menos, ali. Foi quando eu tive acesso ao primeiro livro de literatura, que eu gostei, né? Porque até então na escola, quando a professora mandava ler um livro de literatura, eu tinha que ler 2 livros, o que ela indicou e mais o dicionário, né? Porque as palavras que estavam naqueles livros ali que a professora indicava não eram as mesmas palavras que a gente usava no dia a dia, tá ligado? Tipo, tá ligado, tá ligado? Sim. E aí quando eu recebi esse livro, né? O nome do livro é No Coração do Comando, escrito pelo Júlio Ludemir. E aí eu me identifiquei de cara assim com o livro. Quando eu abri na primeira página, já encontrei logo um palavrão de cara. Eu falei, pode ter palavrão no livro? E aí eu devorei esse livro. E depois desse livro eu comecei a comprar vários livros que retratavam as favelas e tal. Até que um dia eu li um livro chamado Zona de Guerra, de um cara lá de São Paulo, do Marcos Lopes, que contava a história dele no Capão Redondo, na adolescência dele. E eu pensei, pô, histórias tipo essa aqui eu tenho um montão para contar. E aí eu cismei de escrever um livro. E aí depois de 5 anos, desde o dia que eu tive a ideia até o dia que eu comecei a executar, um dia eu estava dentro do trem do trabalho, e daqui de onde eu moro para o centro da cidade, eu trabalhava no centro na época, era mais ou menos 2 horas de trem, né? Agora é de novo, por causa acabaram os trens expressos, agora é tudo parador. E aí eu aproveitei esse tempo que eu ficava ali perdido dentro do trem e escrevi meu primeiro livro ali, o livro Fiel. Demorei 2 anos ali escrevendo, né? E as pessoas pensam, caraca, tu escreveu um livro todo no trem, no celular. E as pessoas pensam no livro todo, né? Eu só penso na próxima palavra. De palavra em palavra, eu fui construindo a minha história, tá ligado? E aí fiz o primeiro romance, que saiu pela Editora Objetiva. E depois que eu lancei o livro Fiel, a coisa aconteceu, né? Comecei a receber vários convites para viajar pelo país, pelo mundo, falando de livro. E depois disso eu percebi que era preciso viver para o livro, para eu poder viver do livro, né? Que aqui no Brasil, nosso amigo Rodrigo estava falando da dificuldade com as editoras, né? E com as livrarias, sobretudo nesse momento. E hoje eu sou o cara do livro aqui na favela onde eu morava, né? Eu venho para cá, a galera fala, o tio do livro, o moço do livro, o cara do livro. Mas é isso, né, Gessé? É uma construção, como você falou. O livro tem muito isso, né? Dessa questão da construção, e que acaba ficando muito relacionada também a essas histórias de vida que também são uma construção, né? É no dia a dia ali, palavra a palavra, isso é muito interessante. E conta pra gente como que veio a ideia da Marginal. Então, a Marginal surgiu com uma brincadeira, na verdade, que eu fiz com a minha mãe, porque ela veio me perguntar por que estavam me chamando de Marginal. Porque sempre que eu era chamado para algum evento, as pessoas diziam que estaria indo o expoente da literatura marginal, que chegaria um autor marginal, que escreve livro marginal. E minha mãe perguntou, que história é essa de marginal? Aí eu expliquei para ela, falei, não, mãe, porque quando a gente mora na favela, por exemplo, quando a gente faz música, o funk é chamado de proibidão. As músicas que a senhora escuta é chamada de música brega. E quando a gente escreve livro, eles falam que é literatura marginal. E aí eu, brincando com a minha mãe, eu falei, mas mãe, meu marginal é diferente, é da margem para o now, que é agora em inglês, né, now. Então, eu, brincando com a palavra, eu criei o nome marginal. E depois eu comecei a organizar, né, a produzir eventos ligados a artistas marginalizados por estarem às margens, né? Evento com a galera do funk, do rap, do charpie, galera da poesia. E assim surgiu o Marginal, né? Que virou um projeto. Começamos a fazer sarau em Madureira já tem 8 anos, toda segunda-feira em Madureira. Só paramos agora por causa da pandemia. E aí, em 2019, a gente foi fazer o primeiro filme aqui em Antares. Que a gente estava montando um polo cinematográfico aqui em Antares, o Poca. Que massa. Quando a gente estava gravando o filme, a gente percebeu que precisava de ter um lugar para poder ser a base de tudo, para poder, enfim, organizar os outros projetos da Marginal. Foi assim que a gente alugou uma casa aqui em Antares, mas a dona da casa precisou da casa e a gente descobriu que o posto policial aqui de Antares tinha sido desativado. Aí fomos atrás da Associação de Moradores,
fomos até ao Conselho de Segurança, até chegarmos ao batalhão, ao 27º Batalhão aqui da região. Conversamos com o pessoal de lá, eles adoraram a ideia. Depois disso, a gente começou a caminhar em direção a montar a Biblioteca Marginal aqui em Antares, a primeira biblioteca aqui da região. Foi quando, hoje é que vocês inauguraram a biblioteca? A gente inaugurou no meio da pandemia, porque até então a gente estava na correria de conseguir arrumar um espaço, pegando doações de livros. Aí a gente ganhou uma banca de jornal de presente de uma senhora que tinha um sebo lá aí no Leme. Ganhamos a banca, trouxemos para cá, e aí logo depois eu tive que ir para a Europa, que o meu livro o Fiel foi traduzido para o espanhol, fui lá para a Espanha. Quando eu voltei, no final de janeiro de 2020, já estava começando aquele burburinho da pandemia, e eu fiquei em casa ali e tal, né, me resguardando. E aí 3 meses depois, não tinha mais o que fazer, a pandemia chegou fortona, eu pensei, pô, a televisão diz que é para o povo ficar em casa para evitar aglomeração. Só que lá em Antares, cara, tem casas que moram 9 pessoas. Então, assim, muita gente nem televisão tem. Então, eu falei, pô, essa aqui é a hora boa para a gente abrir a biblioteca para poder fortalecer a favela mesmo, né? Porque a ideia é fica em casa, mas fica em casa lendo um livro. E aí abrimos no meio da pandemia, mais ou menos em maio. E aí, como a gente estava funcionando todos os dias aqui, na parte externa do antigo posto policial, na banca, a gente acabou virando um polo também de doações de donativos. As pessoas mandavam cestas básicas, álcool em gel, máscaras, a gente repassava, né? Então, assim, não era a gente que estava dando, a gente estava só fazendo uma ponte entre as pessoas que queriam doar e os moradores aqui de Antares. Mas que é super importante também, né? Aquela história da gente ficar só comida que é diversão em arte, tá ligado? A gente também não queria só ceder diversão em arte, a gente também queria fortalecer comida. E aí ganhamos várias doações, repassamos, e a biblioteca, depois disso, ganhou até uma placa da prefeitura homenageando o nosso trabalho, passou em vários jornais, agora está aqui na TV Alerj, graças ao trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia aqui, né, de formiguinha, né? Gessé, foi muito importante você falar da pandemia, mas a gente está chegando agora ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com mais um bloco do Papo de Juventude de hoje. Como prometido, vamos falar um pouco sobre o impacto da pandemia nas livrarias e bibliotecas do país e também um pouco como os livros e a cultura são um caminho de esperança para um futuro melhor. Gente, continuando o nosso papo, né, como o Gessé falou, para levar para as crianças, né, os jovens poderem começar a ter acesso a isso antes de você, né, Gessé? Para as pessoas poderem realmente ter acesso à literatura, ainda mais num momento como esse, como o Gessé falou no primeiro bloco, de pandemia, né, que as pessoas estão meio que jogadas num imenso vazio, que não pode sair de casa, a criança não vai para a escola e fica sem ter o que fazer, né, sem ter ali nenhuma estrutura para essas pessoas poderem viver, ter acesso a lazer, a cultura, tudo mais. Gessé, nesse caminho, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das pessoas construírem junto, né? O Rodrigo falou um pouco disso, das pessoas se unirem e se ajudarem, né? Então, para você da Biblioteca Marginal, é muito importante isso, né? Que as pessoas colaborem, façam doações. Fala pra gente como que as pessoas podem ajudar a Marginal. Então, quando a gente montou aqui a biblioteca, na verdade não foi o Gessé sozinho, foram um grupo de artistas, né? Que se juntaram aqui da região. Tem um DJ, o DJ Naldão, a Mila Pedraza, que toca numa banda, a banda DSD, tem o Rafael Gentili, tem o Mágico, o Lorde Urucana, que é o Palhágico. Foram artistas que se juntaram e já que não tinha como fazer os eventos, né, que eles participavam, tinha parado tudo, a galera se viu na necessidade também de fortalecer alguma coisa para manter a cultura viva, né? Manter a chama da cultura viva. E quando a gente abre para o público para ajudar com doações, né? As pessoas pensam que biblioteca comunitária é um lugar que, não sei, cara, que a pessoa tem na cabeça, que acha que biblioteca comunitária é um lugar para receber entulho da casa das pessoas, porque a pessoa manda um montão de revista velha, um montão de jornal antigo, caderno da 4ª série do filho que já se formou na faculdade. Então, galera, quem quiser colaborar com qualquer biblioteca comunitária, não manda esses livros não, essa enciclopédia velha não, manda um livrinho maneiro. Sabe aquele livro que é tão bom que você não quer nem emprestar? É desse livro que a gente precisa. Se a gente está querendo fazer alguma coisa para formar leitores, para fortalecer a leitura, fortalecer a cultura, liberar espaço na nossa casa não é fortalecer a cultura, não é fortalecer a biblioteca comunitária. Então fica só essa dica aí para o pessoal aí de casa aí que quando vê alguém falando, biblioteca comunitária em tal lugar, vou mandar um livro, manda livro bom, manda aquele livro que você não gosta nem de prestar, de tão bom que é.
Se é bom para você, vai ser bom para a comunidade também. A gente tem que ocupar as prateleiras com coisas boas. Então, se você manda um montão de coisa que não é tão boa assim, de repente não é tão boa hoje. Então, se puder fortalecer com aquele livro que você curte, aquele HQ, aquele romance, aquele livro de cabeceira, é esse livro que a gente quer. Porque se é bom para você, vai ser bom para a gente também. E você tem a ideia, né, de continuar expandindo a biblioteca, né, de fazer realmente um espaço cultural, como você falou, aí na comunidade, com música, com cinema. Esse é o seu objetivo? Sim, claro. Aqui nessa região, aqui a gente não tem, por exemplo, Santa Cruz, essa região a gente não tem um teatro, a gente não tem nenhum cinema. Então, assim, o primeiro espaço cultural aqui em Antares. Então, a gente não quer só que seja só uma biblioteca. A nossa ideia, por exemplo, hoje, a gente já tem uma mesa de ping-pong que a gente comprou, a gente tem uma fute-mesa que a gente comprou, a gente montou uma cesta de basquete com a ajuda do WG aqui do Cesarão, da favela vizinha. Então, a nossa ideia é arrumar iscas para as pessoas, assim, coisas para as pessoas fazerem aqui ao redor da biblioteca. Ah, vou jogar um fute-mesa, vou jogar um futebol, vou jogar um basquete. E aí a pessoa que vem por causa do esporte acaba saindo daqui com o livro na mão. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. A gente vai jogando isca para atrair e formar novos leitores. A gente conseguiu uma internet aqui, que é um Wi-Fi liberado aqui no entorno, então as pessoas vêm para fazer um trabalho escolar ali e tal, que não consegue fazer em casa, pelo celular e tal, aí acaba saindo daqui com o livro. Então, isso que a gente quer, só que a gente quer isso, né? É centralizar as pessoas aqui, né? E a partir daqui as pessoas irem voltarem para suas casas com livro, com informação, com mais aguçar a cultura da região, né? Então, o nosso objetivo é meio que esse. Essa pessoa que gosta de cantar, vem para cá, sai daqui com uma música gravada e, enfim, vai fazer postar no canal dela, enfim, vai seguir. A nossa ideia é ampliar as histórias, né? Que as pessoas venham para cá para contar suas histórias, não só através de livro, mas através de música, através de filme. Eu queria pedir para o Gessé, e depois também se o Rodrigo quiser complementar para a gente encerrar, que vocês falassem um pouco para a gente, né, sobre esse potencial transformador dos livros e da cultura. Gessé, realmente os livros, você consegue enxergar nos livros um potencial de transformar vidas, principalmente das pessoas que mais precisam, assim, que são mais vulneráveis? Claro, total. A gente tem uma mania, um costume de olhar para a arte, olhar para a cultura como se fosse algo menor, né? Só que a cadeia produtiva da cultura, da arte no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ela é muito grande. Tem milhões e milhões de dinheiro que entra aí nesse universo, né? Você escreve o livro, você publica, você vende livro, aí você faz um filme, você joga numa rede social, e aí tem a monetização. Então a gente não vê só a cultura como aquela coisa assim, por hobby, né? A gente vê também como aquecer o mercado de trabalho, aquecer a economia do país. Então a gente vê a cultura, a gente vê a arte como parte dessa engrenagem que faz o país virar, que faz a cidade virar, que faz o estado virar. Então, se a gente olhasse para a cultura, para a arte com esses olhos, talvez a coisa funcionaria de uma outra maneira, né? Porque parece que você está montando alguma coisa relacionada à cultura, relacionada à arte, é como se fosse algo para você ficar pegando dinheiro do governo. Na verdade, a gente nem quer. Tanto que a gente até hoje a gente não tem nem dinheiro do governo nenhum, ninguém apoia a gente, e a biblioteca vem se mantendo. Então, a gente vê a cultura, a arte também como algo também de distribuição de renda também, a partir de quando você vai fazer um filme, tem toda uma equipe ali que recebe e faz essa cadeia, enfim, girar, né, esse movimento financeiro girar. Então a gente não vê a arte só como coisa de que legalzinho, tá fazendo arte. Não, pô, a gente quer escrever livro, quer publicar nas grandes livrarias, nas grandes editoras, a gente quer ser vendido nas grandes livrarias, assim como o Gessé Andarilho está em todas as grandes livrarias, inclusive na Folha Seca aí, a livraria do meu amigo Rodrigo aí. A gente quer que mais pessoas também que estejam em prateleiras de livrarias, estejam no catálogo de editoras. A gente quer ter filme e série na Netflix. Enfim, então a gente vê a cultura e a arte também como forma das pessoas sobreviverem e terem seu ganho do pão de dia a dia em cima disso. É isso, gente. Muito obrigada pela presença. A gente vai chegando ao fim do nosso programa de hoje. Quero agradecer ao Gessé pela presença e por trazerem para a gente hoje um exemplo de luta, de resistência e de sensibilidade. É bom lembrar que a educação e a cultura são sempre os melhores caminhos para uma sociedade menos desigual e a leitura tem um papel essencial para a formação de crianças e jovens pelo país. Por isso, se você puder, colabore, doe para uma biblioteca comunitária, doe livros, ajude uma livraria. Com certeza você vai estar deixando a sua contribuição para um mundo melhor. A gente fica por aqui e você pode rever o nosso programa de hoje no site da TV Alerj e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.